Hoje a gente vai se aventurar num tema que, para muitos, parece um labirinto: avaliação cognitiva em crianças e adolescentes. Muita gente ainda acha que é só aplicar um teste de QI e pronto, né? Mas a gente vai desmistificar tudo isso hoje. Exatamente. A gente mergulhou de cabeça nesse assunto e descobriu que a avaliação cognitiva é muito, muito mais do que números e testes padronizados. É entender a fundo como a mente da criança funciona, como ela aprende, como processa as informações, como interage com o mundo. É fascinante. É como montar um quebra-cabeça gigante, sabe? Cada pecinha, cada aspecto da cognição contribui para a gente ter imagem completa da criança. E para nos guiar nessa expedição, a gente convidou um expert, uma expert no assunto. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Deep Dive. Ah, o prazer é meu. Adoro poder compartilhar o que eu sei sobre essa área tão importante. Então, vamos começar do básico. O que é, afinal, essa tal de cognição? O que a gente quer dizer quando fala das funções cognitivas de uma criança? A cognição, como definiu o Grande Dúrio, um dos pais da neuropsicologia, engloba todas as funções mentais superiores. É a capacidade incrível que nosso cérebro tem de adquirir conhecimento, processar informações, aprender, lembrar das coisas. Ufa, quanta coisa! Resolver problemas, tomar decisões. Tudo isso faz parte da cognição. Nossa, é muita coisa mesmo. Então a gente está falando só de inteligência, mas de um conjunto enorme de habilidades que permitem à criança interagir com o mundo ao redor. Isso aí. E essas habilidades, elas vão se desenvolvendo ao longo da vida, influenciadas tanto pela biologia, a maturação do cérebro, quanto pelo ambiente, pelas experiências que a criança vive. Então a genética e o ambiente meio que dão as mãos nesse processo, né? É. E para falar em desenvolvimento, como é que acontece na prática? É tipo uma linha reta, gradual. Olha, na verdade, o desenvolvimento cognitivo é um processo super dinâmico, em constante movimento. É como se o cérebro da criança estivesse sempre em construção, sabe? Criando novas conexões, se adaptando às experiências, aprendendo coisas novas a cada dia. Uma obra em construção. E a avaliação cognitiva entra justamente para a gente entender como essa obra está progredindo. Mas por que é tão importante avaliar a cognição de uma criança? Me explica isso melhor. A avaliação cognitiva tem várias finalidades, mas a gente pode destacar algumas bem importantes. Identificar os pontos fortes e os pontos fracos da criança, entender como ela aprende melhor, detectar precocemente se existe alguma dificuldade de aprendizagem. Ajudar a criança a ter mais sucesso na escola, né? Com certeza! A avaliação nos dá ferramentas para criar intervenções pedagógicas e terapêuticas mais eficazes. Então a avaliação não é um fim em si mesma, mas um meio para ajudar a criança a se desenvolver da melhor maneira possível. E tem muita gente que pensa que avaliação cognitiva é sinônimo de testes longos e chatos, mas me corrige se eu estiver enganado. Essa ideia está ultrapassada, né? Totalmente ultrapassada. A avaliação cognitiva vai muito além dos testes. É um processo que começa com uma boa conversa com os pais, para a gente entender o histórico da criança, suas rotinas, seus interesses. Tipo uma investigação. A gente precisa entender o contexto da criança. Depois a gente conversa com a própria criança para conhecê-la melhor, criar um vínculo, deixar ela à vontade. Aí sim a gente pode usar os testes, mas eles são apenas uma das ferramentas da avaliação. Então não é só sentar a criança numa sala e aplicar testes à torto e à direito. Nada disso. A escolha dos instrumentos é super individualizada. A gente leva em conta a idade da criança, o motivo da avaliação, as hipóteses que levantamos durante a entrevista. Parece que é um processo bem personalizado, né? Sim. E além dos testes, a gente usa jogos, brincadeiras, atividades lúdicas que nos dão informações valiosas sobre como a criança pensa e age. Que legal. É uma avaliação pode ser até divertida para a criança. E que tipo de teste e atividades vocês usam? A gente usa um monte de recursos, testes padronizados, escalas de desenvolvimento, observação do comportamento da criança durante as atividades, desenhos, jogos de construção. Nossa, um verdadeiro arsenal. E como vocês decidem o que usar em cada caso? Existe um instrumento ideal para cada criança? Não existe um instrumento mágico que sirva para todo mundo, mas a gente busca aquele que se encaixa melhor nas necessidades de cada criança. Por exemplo, para avaliar a atenção de uma criança pequena, a gente pode usar jogos que exigem concentração e foco. Enquanto para avaliar a memória de uma criança mais velha, podemos usar testes de recordação de palavras ou histórias. Entendi. Então a escolha depende da idade da criança, do que a gente quer avaliar e também das características de cada um. Exatamente. E é importante lembrar que a avaliação cognitiva não se resume só aos testes. A observação do comportamento da criança durante as atividades é fundamental para a gente entender como ela processa as informações, como resolve problemas, como interage com o ambiente. E como essa observação é feita na prática? Vocês ficam de olho em tudo que a criança faz. A gente observa como a criança se comporta durante a entrevista, como reage às instruções, como se relaciona com os materiais, como lida com a frustração, com o sucesso.
Nossa, parece que a avaliação cognitiva é um processo bem complexo, que envolve muito mais do que aplicar testes, né? Sem dúvida. É um processo que exige um olhar atento, uma escuta sensível e um conhecimento profundo do desenvolvimento infantil. E falando em desenvolvimento infantil, vamos agora mergulhar em cada domínio cognitivo para entender como eles funcionam e como são avaliados na prática. Preparada? Prepararei. Preparadíssima. Então vamos lá. Começando pela atenção, que é a base para vários processos cognitivos, o que a gente precisa saber sobre a atenção na infância. A atenção é a capacidade de se concentrar em um estímulo específico, ignorando as distrações. É como um holofote que ilumina a informação que a gente precisa processar. E na infância, essa capacidade vai se desenvolvendo aos poucos, acompanhando a maturação do cérebro e as experiências da criança. Então quer dizer que uma criança pequena tem mais dificuldade de se concentrar do que uma mais velha. Sim, a capacidade de atenção vai aumentando ao longo da infância, permitindo que a criança se concentre por mais tempo, ignore as distrações e se dedique a tarefas mais complexas. E como a gente avalia a atenção de uma criança na prática? Existem vários testes e atividades que a gente pode usar. Para crianças menores, podemos usar jogos lúdicos que exigem concentração, como jogos de memória, de encaixe, de percepção visual. Para crianças maiores, podemos usar testes mais formais, como o teste de atenção concentrada, o ASC ou D2, que medem a capacidade de se concentrar em uma tarefa específica, ignorando as distrações. E além dos testes, a observação do comportamento da criança também é importante, né? Claro, a gente observa como a criança se comporta durante as atividades, se ela se distrai facilmente, se consegue seguir instruções, se mantém o foco na tarefa. E a memória, como ela se desenvolve na infância. A memória é a capacidade de armazenar e recuperar informações. E assim como a atenção, ela também se desenvolve gradualmente ao longo da infância. Então a criança pequena tem menos capacidade de memória do que um adulto. Sim, a capacidade de memória da criança vai aumentando conforme ela cresce, à medida que o cérebro amadurece e ela vive novas experiências. E como a gente avalia a memória de uma criança? Existem diferentes tipos de memória e para cada tipo existem testes específicos. Para avaliar a memória visual, por exemplo, a gente pode usar o teste das figuras complexas de Rey, onde a criança precisa copiar uma figura complexa e depois reproduzi-la de memória. Para avaliar a memória verbal, a gente pode usar o Haveoti, que consiste na apresentação de uma lista de palavras que a criança precisa memorizar e recordar depois. E além dos testes, a observação do comportamento da criança também nos dá pistas sobre a memória dela, né? Com certeza. A gente observa se a criança se lembra das instruções, se consegue recontar uma história, se reconhece objetos e pessoas. E a linguagem, como ela se desenvolve na infância e como podemos avaliá-la. A linguagem é a nossa capacidade de comunicação, de expressar ideias e pensamentos e de compreender o que os outros dizem. Na infância, a linguagem se desenvolve de forma acelerada, passando do balbúcio aos primeiros sons, das primeiras palavras às frases, até a criança dominar a língua materna. É incrível. É mesmo. E como a gente avalia a linguagem de uma criança? A avaliação da linguagem envolve analisar a fala, a compreensão, a leitura e a escrita. Para avaliar a fala, a gente observa a fluência, a pronúncia, o vocabulário, a gramática. Para avaliar a compreensão, a gente usa testes que avaliam a capacidade da criança de entender instruções, histórias, perguntas. E para avaliar a leitura e a escrita? Podemos usar testes padronizados, como o teste de desempenho escolar, o TDE, que avalia a capacidade da criança de ler e escrever palavras, frases e textos. E as habilidades visuoconstrutivas. O que são e como são avaliadas? As habilidades visuoconstrutivas se referem à capacidade de organizar e manipular informações visuais. Por exemplo, montar um quebra-cabeça, desenhar, copiar figuras. Para avaliar essas habilidades, a gente pode usar testes como o desenho da figura humana, o DFK, o Bender, que avalia a percepção e a coordenação visomotora, ou propor atividades como desenhos livres, construções com blocos. Que bacana. E essas atividades nos permitem observar como a criança organiza o espaço, como planeja a construção, como usa os materiais. Exatamente. E, por fim, chegamos às funções executivas. Essas são tipo as chefes do nosso cérebro, né? Isso mesmo. As funções executivas são como os executivos do nosso cérebro, responsáveis por planejar, organizar, controlar nossos impulsos, tomar decisões, monitorar nosso comportamento, flexibilizar nosso pensamento. Uau, quanta responsabilidade. Tá. E por que elas são tão importantes? Elas são essenciais para a gente dar bem na vida. Permitem que a gente se adapte às situações, resolva problemas, atinja nossos objetivos. Parece que as funções executivas são realmente poderosas. E como podemos avaliá-las em uma criança? Existem vários testes, como o teste de classificação de cartas Wisconsin, o WCST, que mede a flexibilidade cognitiva, o teste de trilhas, que mede a atenção e planejamento, e o Stroop, que mede o controle inibitório. Caramba, quanta ferramenta.
E a observação do comportamento da criança também nos dá informações sobre as funções executivas. Com certeza. A gente observa como a criança se organiza, se consegue planejar suas atividades, se controla seus impulsos, se consegue se adaptar a mudanças de planos. Nossa, depois de conhecermos um pouco mais sobre os domínios cognitivos e como eles são avaliados, a gente percebe como a avaliação cognitiva é rica em detalhes. Mas, e aí, depois de aplicar os testes, observar a criança, reunir todas as informações, qual é o próximo passo? O que a gente faz com todos esses dados? É aí que entra a análise dos resultados e a elaboração do laudo. É nesse momento que a gente junta todas as peças do quebra-cabeça, integrando os dados dos testes, as observações do comportamento da criança e as informações da entrevista com os pais. E como essa análise é feita? É só olhar os resultados dos testes e pronto. De jeito nenhum. A análise vai muito além dos números. A gente precisa levar em conta o contexto da criança, seu histórico de desenvolvimento, suas experiências, suas potencialidades. É um processo minucioso que exige bastante conhecimento e experiência do profissional. É como decifrar um código secreto. E com base nessa análise, vocês elaboram um plano de intervenção individualizado para cada criança. Exatamente. A gente usa todas as informações que coletamos para criar um plano que vai ajudar a criança a superar seus desafios e a desenvolver todo o seu potencial. E como esse plano de intervenção é elaborado? Quais são os seus objetivos? O plano de intervenção é como um mapa que vai guiar o desenvolvimento da criança. Ele é elaborado de forma individualizada, com base nos resultados da avaliação e nas necessidades da criança. Ou seja, cada plano de intervenção é único, assim como cada criança é única. Que legal. E os objetivos do plano podem variar bastante, né? Dependendo das dificuldades e das potencialidades da criança. Por exemplo, se a criança tem dificuldades de atenção, o plano pode incluir atividades que ajudem a melhorar a concentração, o foco. Faz sentido. Hum. E se a criança tem dificuldades de linguagem, o plano pode incluir atividades que estimulem o vocabulário, a fluência verbal, a compreensão. Isso aí. E o plano de intervenção pode ser aplicado em diferentes ambientes, né? Em casa, na escola, em sessões de terapia. Com certeza. O importante é que ele seja integrado à rotina da criança para que ela possa se beneficiar ao máximo. Para a gente finalizar essa primeira parte do nosso Deep Dive, queria te perguntar quais são os principais desafios que você enxerga na área da avaliação cognitiva, especialmente no contexto brasileiro? Boa pergunta. No Brasil, a gente ainda enfrenta alguns desafios quando se trata de avaliação cognitiva. Um deles é a falta de instrumentos adaptados à nossa realidade. Muitos testes que a gente usa foram desenvolvidos em outros países e nem sempre se adequam à nossa cultura, à nossa linguagem, ao nosso sistema educacional. Verdade. Usar instrumentos que não foram adaptados à nossa realidade pode levar a resultados imprecisos e a interpretações erradas. Outro desafio é a falta de acesso à avaliação cognitiva, especialmente para crianças de baixa renda e de regiões mais afastadas dos grandes centros. Nem todas as crianças têm a oportunidade de serem avaliadas por profissionais qualificados, o que pode dificultar a identificação precoce de dificuldade de aprendizagem e a implementação de intervenções adequadas. E para finalizar, acho que um grande desafio é a própria complexidade do desenvolvimento humano, né? Cada criança é única, tem seu próprio ritmo, suas próprias dificuldades, e isso torna a avaliação um processo desafiador que exige sensibilidade, experiência e um olhar atento às individualidades de cada criança. Concordo, plenamente. Mas, e aí, curiosos para saber mais sobre como a avaliação cognitiva impacta o desenvolvimento da criança na prática. Então, não percam a próxima parte do nosso Deep Dive. E aí, pessoal, prontos para a segunda parte do nosso Deep Dive? Na primeira, a gente desvendou o conceito de cognição, entendeu a importância da avaliação e até bateu um papo sobre os desafios aqui no Brasil. Mas agora, vamos botar a mão na massa. Que tal explorar como cada função cognitiva é avaliada na prática? Bora lá. Abrir a caixa de ferramentas e entender como cada instrumento funciona. Lembrando sempre que cada criança é única e a gente precisa escolher a ferramenta certa para cada situação, né? Exatamente. É como um médico que escolhe o exame mais adequado para cada paciente. E para começar, que tal a gente falar sobre a atenção? Aquela função que parece mágica, que nos permite focar em algo importante, mesmo com um monte de distrações ao redor. É verdade. Tipo quando a gente consegue estudar com música ou conversar em um ambiente barulhento. Mas e as crianças? Como a gente avalia a atenção dos pequenos? Para pequenos, a gente usa muito a observação. Em uma sessão lúdica, a gente pode, por exemplo, propor um jogo de encaixe. Enquanto a criança brinca, a gente observa se ela mantém o foco na tarefa, se distrai facilmente, se consegue voltar a se concentrar. Entendi. Então a gente usa a brincadeira como ferramenta para avaliar a atenção. E para as crianças maiores, além da observação, a gente pode usar testes específicos, né? Exatamente. E um dos testes mais usados para avaliar a atenção em crianças a partir de 6 anos é o de 2. É um teste que exige bastante concentração, a criança precisa identificar símbolos específicos em meio a um mar de outros símbolos. Parece desafiador. E a gente consegue ter uma ideia
do nível de atenção da criança comparando o desempenho dela com o de outras crianças da mesma idade, certo? Isso mesmo. O D2, assim como muitos testes padronizados, tem normas de desenvolvimento, ou seja, a gente consegue comparar o resultado da criança com o de outras crianças da mesma faixa etária e ver se está dentro do esperado. E além do D2, que outros instrumentos podemos usar para avaliar a atenção? Temos também subtestes da escala Wechsler de inteligência para crianças, o WSTV. Alguns subtestes, como o de códigos e o de procurar símbolos, avaliam diferentes aspectos da atenção, como a atenção visual, a velocidade de processamento e a capacidade de seguir instruções. Então, a gente tem um arsenal de ferramentas para avaliar a atenção de forma completa. E partindo para a próxima função, me fala sobre a memória. Como a gente investiga se a memória de uma criança está funcionando como esperado? A memória. A memória. Essa função que nos permite guardar experiências, conhecimentos, emoções. Para avaliar a memória visual em crianças, um instrumento bastante utilizado é o teste das figuras complexas de Rey. A criança observa uma figura complexa por alguns minutos e depois precisa reproduzi-la de memória, primeiro imediatamente e depois após um intervalo de tempo. Lembro desse teste. A figura é cheia de detalhes, cores, formas. É um desafio e tanto para a memória. E o legal é que a gente não analisa apenas se a criança se lembra de todos os detalhes, mas também como ela organiza a informação, que estratégias ela usa para memorizar. Faz sentido. Cada um tem seu jeito de memorizar as coisas. E para a memória verbal, o que podemos usar? Um teste bem conhecido é o AVELT, o teste de aprendizagem auditivo-verbal de Rey. A criança ouve uma lista de palavras e precisa recordá-las em diferentes tentativas. A gente observa quantas palavras ela consegue lembrar na primeira vez, se ela aprende a lista ao longo das tentativas, se ela consegue evocar as palavras depois de um tempo. E além dos testes, a gente também pode usar histórias, pedir para a criança recontar o que ouviu, observando a quantidade de detalhes que ela se lembra, né? Com certeza. E ainda podemos usar a própria rotina da criança como aliada. Por exemplo, perguntar o que ela comeu no almoço, quais atividades fez na escola, quais programas assistiu na TV, tudo isso nos dá pistas sobre o funcionamento da sua memória. Legal. Então a avaliação da memória vai muito além de decorar listas de palavras. É. E chegando na linguagem, como a gente descobre se a linguagem da criança está se desenvolvendo adequadamente? A linguagem é fascinante. É a nossa ferramenta de comunicação, de expressão, de conexão com o mundo. Para avaliar a linguagem, a gente precisa observar diversos aspectos, como a fala, a compreensão, a leitura e a escrita. E como a gente faz isso na prática? Para avaliar a fala, a gente observa fluência, a pronúncia, o vocabulário, a gramática, a capacidade da criança de construir frases e discursos. Para compreensão, podemos usar figuras, histórias, perguntas. A gente observa se a criança entende instruções, se consegue responder a perguntas sobre o que ouviu ou leu. E para a leitura e a escrita, o que utilizamos? Podemos utilizar testes padronizados, como o Teste de Desempenho Escolar, TDE, que avalia a capacidade da criança de decodificar e compreender textos, de escrever palavras e frases. Também podemos usar atividades mais informais, como pedir para a criança ler um livro e contar a história ou escrever uma redação sobre um tema de seu interesse. E além dos testes e das atividades, a observação da fala espontânea da criança também é importante, né? Com certeza. A gente presta atenção em como a criança se comunica no dia a dia, se ela usa a linguagem de forma adequada às diferentes situações, se ela consegue se fazer entender, se ela tem interesse em se comunicar. Agora, me fala sobre as habilidades visoconstrutivas. Lembro que na faculdade a gente usava muito o teste do desenho da figura humana. O DFH, o desenho da figura humana, é um clássico. E ele nos dá muitas informações sobre a criança. A gente observa como ela organiza o espaço no papel, a proporção entre as partes do corpo, os detalhes que ela inclui. Lembra que a gente analisava se a figura tinha cabelo, olhos, boca, nariz e se os braços estavam no lugar certo? Exatamente. E além do DFFAT, temos outros instrumentos para avaliar as habilidades visoconstrutivas, como o Bender, que avalia a cópia de figuras geométricas, e o teste de cubos da escala Wechsler, que avalia a capacidade de reproduzir modelos tridimensionais usando cubos coloridos. E claro, as brincadeiras também são ótimas ferramentas, né? Quebra-cabeças, blocos de montar, jogos de construção. Tudo isso nos permite observar como a criança planeja, organiza e executa a tarefa, como ela lida com o espaço e com os materiais. Com certeza. E a gente pode ser criativo e usar materiais do dia a dia, como massinha de modelar, palitos de picolé, sucata. O importante é propor atividades que desafiam a criança a usar sua criatividade e suas habilidades visoconstrutivas. E para finalizar nossa viagem pelas funções cognitivas, vamos falar sobre as funções executivas. Essas que comandam tudo no nosso cérebro. As funções executivas são essenciais para a gente se dar bem na vida. Elas nos ajudam a planejar, organizar, controlar nossos impulsos, tomar decisões, enfim, a ser o chefão da nossa própria mente.
E como a gente consegue avaliar essas funções tão complexas em uma criança? A gente usa uma combinação de testes e observações. Um teste clássico para avaliar a flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de mudar de estratégia, quando a primeira não dá certo, é o teste de classificação de cartas do Wisconsin, o WCST. A criança precisa classificar cartas de acordo com regras que vão mudando ao longo do teste. Lembro que esse teste era um desafio e tanto. E além do WCST, a gente também pode usar o teste de trilhas, que avalia a atenção e o planejamento, pedindo para a criança ligar números e letras em sequência, o Stroop, que mede controle inibitórios, ou seja, a capacidade de resistir a uma resposta automática, dar uma resposta diferente, e muitos outros. Exatamente. E a observação da criança em situações do dia a dia também nos dá pistas importantes sobre o funcionamento das suas funções executivas. A gente observa como ela se organiza, se consegue planejar suas atividades, se controla seus impulsos, se consegue se adaptar a mudanças de planos. Nossa, depois dessa viagem pelas funções cognitivas e pelos instrumentos de avaliação, a gente percebe como a avaliação cognitiva é um processo rico e complexo. É como montar um quebra-cabeça, juntando as peças dos testes, das observações, das conversas com os pais. E o resultado final é um retrato detalhado do funcionamento cognitivo da criança, com seus pontos fortes, seus desafios, suas potencialidades. Mas e aí o que a gente faz com todas essas informações? Como a gente transforma esses dados em algo que realmente beneficia a criança? Essa é a pergunta que fica. E a gente vai responder na próxima parte do nosso Deep Dive. Fiquem ligados. E voltamos para a última parte do nosso Deep Dive sobre a avaliação cognitiva. Depois dessa viagem pelas funções cognitivas, pelos testes, pelas técnicas, chegou a hora da gente responder aquela pergunta que ficou no ar. Como a avaliação cognitiva impacta de fato o desenvolvimento da criança? Pois é, exploramos um monte de coisa sobre a avaliação, os testes, as observações, a análise dos resultados, mas e o objetivo final disso tudo? Como a gente usa essas informações para ajudar a criança a se desenvolver? Isso aí. Descobrimos que a avaliação cognitiva é como montar um quebra-cabeça, que nos dá um panorama completo do funcionamento da mente da criança. Mas depois que a gente monta esse quebra-cabeça, o que a gente faz com a imagem completa? Aí que entra a grande sacada da avaliação cognitiva. Com base nas informações que coletamos, a gente pode traçar um plano de intervenção individualizado que vai ajudar a criança a superar seus desafios e a desenvolver todo o seu potencial. Então a avaliação não é um fim em si mesma, mas sim um ponto de partida para a gente criar estratégias que realmente façam diferença na vida da criança, né? Exatamente. Imagina que a gente avalia uma criança e percebe que ela tem dificuldade de atenção. Com base nessa informação, a gente pode criar um plano de intervenção com atividades que ajudem a melhorar a concentração, o foco, a capacidade de ignorar distrações. E esse plano pode ser aplicado em vários lugares. Em casa, na escola, na terapia. Então a avaliação meio que nos dá um norte, nos mostra o caminho para a gente ajudar a criança a se desenvolver da melhor maneira possível. Isso aí. E o legal é que esse plano de intervenção não beneficia só a criança, mas também os pais e os professores. Quando os pais entendem como a mente do filho funciona, eles podem criar um ambiente mais estimulante em casa que incentive o desenvolvimento das habilidades da criança. E os professores podem adaptar suas metodologias de ensino às necessidades de cada aluno, criando um ambiente escolar mais inclusivo e eficiente. Uma mão lava a outra. Como a gente sabe se o plano de intervenção está funcionando? Se a criança está realmente se beneficiando das estratégias que criamos. Aí entra a importância do acompanhamento. A gente precisa reavaliar a criança periodicamente para ver se ela está progredindo, se o plano precisa ser ajustado, se surgiram novas necessidades. É um processo contínuo de observação, de adaptação, de busca pelas melhores estratégias para cada criança. A avaliação cognitiva não é um evento isolado, mas sim um processo que começa antes da aplicação dos testes e continua depois, com o acompanhamento da criança e o ajuste das estratégias. Exatamente. E é importante lembrar que a avaliação cognitiva não serve para rotular a criança, para dizer se ela é inteligente ou boa. O objetivo é entender como ela funciona, quais são seus pontos fortes e seus desafios, para que a gente possa ajudá-la a se desenvolver da melhor maneira possível. E para a gente finalizar nosso Deep Dive, queria te ouvir sobre a importância da avaliação cognitiva no contexto da inclusão. Como a avaliação pode contribuir para uma educação mais justa e equitativa? A avaliação cognitiva é uma ferramenta poderosa para a inclusão. Quando a gente entende as necessidades de cada criança, a gente pode criar estratégias pedagógicas mais individualizadas, que atendam às suas especificidades. Isso permite que todas as crianças, independentemente das suas habilidades cognitivas, tenham a oportunidade de aprender e de se desenvolver plenamente. Bacana. Então, a avaliação cognitiva pode ser uma grande aliada na construção de uma escola mais justa, mais inclusiva, onde todas as crianças tenham a chance de brilhar. Exatamente, e essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para os nossos ouvintes. A avaliação cognitiva, quando bem utilizada, pode transformar a vida das crianças, ajudando-as a construir um futuro mais brilhante e cheio de possibilidades.
Que mensagem inspiradora. E assim a gente encerra nosso Deep Dive sobre avaliação cognitiva em crianças e adolescentes. Espero que vocês tenham aprendido bastante e que se sintam mais preparados para navegar nesse universo tão rico e complexo. Eu também espero que tenham gostado. E lembrem-se, a avaliação cognitiva é uma ferramenta poderosa, mas é preciso usá-la com sabedoria, com ética e com o objetivo de promover o desenvolvimento de todas as crianças. E para quem quiser se aprofundar no assunto, vamos deixar links e referências no nosso site. Até a próxima, pessoal!